Bom dia, pessoas maravilhindas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Quanto tempo, né? Saudade de vocês, de A a Z, muitas saudades. Se você caiu de paraquedas nesse canal, meu nome é Helena Moraes, eu não gravo aqui no intuito de crescer canal, de pedir likes, pedir curtida para compartilhar, não. Aqui eu deixo um memorial. Eu gravo minhas memórias para que mais tarde, quando os meus netos estiverem crescidos, eles possam ver, ou eu não estiver mais aqui, né? Eles possam ver um pouco de quem é Helena Moraes. E para vocês que me acompanham há muito tempo, Cida Estelle, de todas as outras meninas, né? Eu não deveria nem citar um nome, né, gente? Porque eu esqueço. Mas todas vocês de A a Z, que tem a inicial do nome com a letra do ABCD de A a Z, um beijo, um abraço, saudades de você, que Deus continue abençoando muito você. E o intuito desse vídeo hoje é dar um testemunho tremendo do que aconteceu. Nós estamos no dia 25 de maio, né, do que aconteceu no meu mês de maio. Mês de maio é o mês do meu aniversário, aniversário do meu filho, né? Tem muitas pessoas da minha família, meu sobrinho faz aniversário em maio, muitas pessoas conhecidas fazem aniversário em maio, e durante muitos longos tempos da minha vida, antes de ter conhecimento da palavra de Deus, eu sempre tive um certo... Eu não gostava de data de aniversário porque me arremetia lembranças não tão boas, né? Quem já me segue há muito tempo, quem me acompanha há muito tempo, né? Porque eu não sou novela, então quem me acompanha há muito tempo sabe muito bem que dos meus testemunhos, das coisas que eu já contei aqui. Mas este ano, esse mês de maio, ele veio assim muito atribulado. Ainda estou dentro do mês de maio. No dia 3 de maio, né, que foi o meu aniversário de 63 anos, eu passei ele inteiro, o dia todo, dentro de um hospital. Eu fui acometida com dores muito fortes, né, e nesse 3 de maio, vou dar uma paradinha aqui na imagem. Nesse 3 de maio eu passei dentro do hospital sentindo dores terríveis, né? Então eu havia combinado com as minhas filhas, não faça nada, não chama ninguém, não traga ninguém, eu quero ficar quieta no meu canto, né? Eu não conseguia nem mover direito, sabe, de tanta dor que era. E dentro dessas dores, há 20 anos atrás, eu tive dores desse jeito e o diagnóstico não foi um diagnóstico bom, né? Foi um diagnóstico assim fatal que eu tive naquela época, e agora, dia 3 de maio, eu estava sentindo essas mesmas dores, né? Então meu esposo me levou até o hospital, fui medicada, mas passei o dia todo lá, fui medicada, voltei para casa e tudo, né? Mesmo assim elas vieram, cantaram parabéns, trouxe bolinho, meus netos vieram e passamos, né? Então, foi uma semana assim bem atribulada, mas que eu fui melhorando, né? E nós estamos, né, num trabalho de oração, de jejum, de entrar no mundo espiritual para arrancar tudo aquilo, né, que Satanás acha que é dele, porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito meu, é direito seu, é nossa herança. Está escrito lá em Isaías. É só você ler a Bíblia que você vai entender direitinho. Então, já sabendo das promessas de Deus para minha vida, né, para minha família, a gente está nessa campanha de oração, de libertação, mas somos contra-atacados, né? A nossa luta, a luta de um cristão, não é contra carne, não é contra sangue, é contra principados e potestades, né? E nós estamos ganhando uma batalha muito grande, nós estamos triunfando sobre um problema muito grande, problema de morte, né? E eu recebi esses contra-ataques no meu corpo, na minha casa. Ah, Helena, então quer dizer que se a gente interceder por alguém, nós vamos ser contra-atacados, nós vamos sofrer represálias por isso? Não.
Porque a Bíblia é muito clara: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Sabendo que ao nosso redor estão os anjos do Senhor para nos guardar, nos proteger e nos livrar de todos os ataques do diabo, né? Mas ao nosso derredor, à procura de uma brecha, à procura de um espaço, ele está ruivando como um leão, querendo tragar a minha vida e a sua vida. Então é importante que sejamos sóbrios e vigilantes, né? Uma semana se passou, eu fui me recuperando, né? Quando foi numa terça-feira, meu marido chega do trabalho e ele estava reclamando já há muitos dias de um queimor no estômago, de uma sensação de azia no estômago, né? E aqui a gente é do tempo antigo, que a avó falava assim, ó, bebe um bicarbonato que passa e tudo. Então eu falei pra ele a mesma coisa, toma um bicarbonato que passa. Não tome, viu, gente? Bicarbonato é um veneno, né? E ele tomou e não passou, e ele chegou muito mal, deitando de bruços, gemendo de dor. E eu olhando para aquela situação assim, pensando, meu Deus, que é isso agora? Que tá acontecendo, né? E eu fiquei olhando ele ali, remoendo de dor. Eu falei pra ele, olha, a gente tem que ir pro hospital. Você não pode ficar aqui dessa forma. Você não pode ficar dessa maneira, do jeito que você está, sentindo essas dores terríveis. Então, ele falou assim, não, eu não vou, eu não quero ir, eu não vou. E as dores só aumentando. E eu falei com ele assim, não, a gente vai sim. Como todos da minha casa trabalham, né? Seria inviável ligar, vem buscar a gente, eu não sei dirigir. Também eu tava com medo, né? A gente tava de carro e tudo, mas eu tava com medo dele ir dirigindo com aquelas dores terríveis, né? Poderia acontecer um acidente com a gente. Então eu pensei, eu vou ligar pro SAMU e vou dizer pro SAMU que aqui é casa de idoso, de velhos, para eles nos levar até o hospital. Depois que receber alta, os meninos nos buscam, que aí já teria encerrado o expediente, né? Isso era uma e meia da tarde, e eles buscariam a gente, ficaria tudo bem. Pra mim, ele ia só tomar uma injeção, voltar pra casa e ficar tudo bem, assim como tinha ficado tudo bem comigo, né? E ele, não, aí eu peguei o telefone e liguei, só que eu não sabia, porque graças a Deus aqui em casa nós não temos gastos com enfermidades, né? Nós somos duas pessoas de idade, da terceira idade, mas nós temos saúde, né? Nós temos tanto a saúde do nosso corpo físico, como aquela que nós buscamos através da palavra do Senhor. E aí eu chamei, só que eu chamei errado. Eu liguei 19, não sei quanto, 692, veio foi os bombeiros, né? E quando eu liguei, eu falei, não, aqui é dois velhos, não tem ninguém, a gente mora sozinho aqui, né? Eu não ia explicar detalhes para eles virem rápido. Eles vieram, né? Demorou 1h30 mais ou menos, eles vieram. Quando eu abri o meu portão, tava aquele carro de bombeiro enorme. Eu falei assim, moço, não chamei, foi bombeiro, não, foi SAMU. E ele disse assim, não, mas a gente também presta esse serviço para idosos, né? E ficou me olhando assim com uma cara desconfiada. Eu acho que ele pensou assim que ia encontrar uma mulher de cabeça branquinha, segurando um bastãozinho, né? Ou um velhinho. E ele ficou olhando e logo me pediu o documento, né? Eu passei o documento para ele aí, que ele viu que realmente a gente é idoso, né? Dentro dos anos que nós temos pela lei brasileira, nós somos idosos. E nos levaram até o hospital. Lá no hospital, nós ficamos 5 horas. 5 horas o meu esposo sofrendo dores. Helena, por que você não pagou o particular? Por que vocês não pagaram o particular? Porque para mim aquilo era uma cólica, alguma coisa nesse sentido. Eu tomaria uma injeção, voltaria para casa de boa, né? E depois dessas 5 horas que ele estava ali sofrendo muitas dores, nós fomos atendidos, né? Nós fomos atendidos e quando a médica olhou, já pediu logo para fazer a ressonância e fazer o raio-x,
né? Eu fiquei meio assim, porque eles olhavam um pro outro, né? E já mandaram logo fazer esse raio-x. Então, aí meu esposo já não estava conseguindo nem trocar o passo mais, nem andar ele estava conseguindo, nem mudar os passos. E eu olhando para aquela situação e pensando, sabe, a minha cabeça sendo bombardeada, né? Que também tem testemunhos quando o Senhor curou a minha mente, né, dos bombardeios, de todo um diagnóstico que me foi passado, de depressão, de ansiedade, sabe? E eu posso garantir para você, o Senhor Jesus cura ansiedade, depressão, seja qual for a enfermidade. Agora estava eu, o meu esposo, os médicos, um olhando para o outro, a gente entrando em sala de raio-x, fazendo tomografia, colhendo sangue, fazendo uma série de coisas, né? E eu fiquei lá até 9h30 da noite. E eles acharam melhor passar a noite no hospital. Então a minha filha foi, trocou comigo, que eu ainda estava me recuperando, né? Trocou comigo, eu vim embora 9h30 e ela ficou. Pra mim voltar às 7h30 da manhã. Quando foi 7 horas eu liguei, ela falou assim, não mamãe, o papai vai ganhar alta, não precisa da senhora vir não, a gente já tá indo embora. O meu genro ia buscá-lo, né, na parte da manhã, e assim foi feito, né? Ele ganhou alta, só que ele saiu de lá com as mesmas dores. E ele combinou com a minha filha para não contar nada para a médica, porque ele ia trabalhar e que ele não ia ficar ali. Se falasse que ele estava sentindo dores ainda, provavelmente eles iam segurá-lo lá. Então ele queria vir embora. Vieram embora, eu aqui recebendo, achando que estava tudo bem. Ele chegou, perguntei, melhorou as dores? Não, tá doendo só um pouquinho. Eu vim fazer as minhas coisas, né? Vim aqui para a área de serviço, você está aqui comigo na minha área de serviço de lavanderia, né? Vim para cá e tudo. Quando eu voltei, fui lá no quarto, ele estava rolando de dor de novo. Eu falei assim, mas não passou nada não? Ele tá, não, parece que as minhas tripas estão dando um nó. Tá dando um nó e tá doendo muito. Eu falei assim, você não vai ficar aqui comigo não. Eu não volto pro hospital, eu não vou pro hospital. Eu falei pra ele, você vai pro hospital. Você não vai morrer aqui dentro. Se você quiser morrer, se você vai morrer no hospital, aqui dentro não, né? Liguei pro meu cunhado, que tava de folga nesse dia, nessa quarta-feira. A gente voltou pro hospital. Voltamos pro hospital, de pronto fomos atendidos, porque eu expliquei na portaria. Ele recebeu alta hoje de manhã, só que as dores intensificaram e eu resolvi por bem trazê-lo. Gente, aí num instante nos chamou e colocou ele numa sala e entraram 4 médicos. Não sei como colocar isso aqui, mas nas minhas outras redes sociais vai estar tudo lá, se você quiser saber. Então lá no Instagram, nas outras redes, no Face, tá tudo lá, né? O médico fechou a porta com mais 4 médicos e eles ficaram lá, sabe? Debatendo pela outra médica que deu ele alta, que não poderia ter dado alta, porque tudo dentro dele tava um caos, né? Eu quero dizer para você que maldição hereditária não é conto da carochinha, né? Há 27 anos atrás o meu sogro morreu com a barriga toda aberta, sabe? O médico abriu ele e depois nos chamou e falou assim, não tem o que se fazer. Ele tá com a barriga toda aberta, ele não vai sobreviver porque o intestino dele, além de estar todo podre, as tripas dele colaram. Não tem o que fazer. De repente, eu agora estou numa sala com 4 médicos, mais uma enfermeira, os médicos discutindo o caso, o estômago, a barriga do meu esposo inchou, ficou uma coisa horrível, e ele batia com os dedos assim, entre meios dedos assim, na barriga dele e ficava que nem um tambor, tava o som de um tambor. E eu olhando e eles lá discutindo por que a outra médica deu alta, o caso dele era de alto risco, ele não poderia ter recebido alta, o que estava acontecendo, e ainda tinham usado o nome desse cirurgião, que foi um cirurgião, gente, colocado ali por Deus para atender o meu esposo.
né? E por que tinha usado o nome dele se ele não tinha pedido tomografia, se ele não tinha pedido raio-x e se ele não tinha autorizado o alta, que ele não poderia ter recebido o alta. E ficou aquela confusão e eu no meio daquela coisa tudo e eles lá discutindo, ele ligando, né? E teve uma frase que esse doutor Matheus Leão, aqui da minha cidade, disse que eu achei muito importante. No telefone ele disse assim, escuta, falando para outra que tinha liberado o meu esposo, para outra médica. Com esse trabalho, com esse meu trabalho, eu sustento a minha mãe, eu sustento a minha esposa, eu sustento os meus filhos, é o meu nome que está aqui. Se acontecer algo de grave, que vai acontecer, o meu nome, eu não quero ter ligação com isso. E foi um auê, gente, eu vi as trevas se moviam na minha frente de uma maneira terrível. Bom, e o médico olhou para mim e falou assim, olha, o caso dele é cirurgia. Aí nisso veio a tomografia, né? A tomografia computadorizada, veio todos os raios-x e ele me mostrou, eu não entendo nada disso, eu tenho os raios-x, as coisas tudo tá aqui comigo, e mostrou que dentro do intestino do meu marido tem uma veia que ela é assim, sabe? E ele diz que pelo raio-x ela havia torcido. E a outra que deveria ser fina como esse dedo, ela havia crescido de tamanho assim, de um tamanho assim. E que o intestino do meu esposo estava cheio de cocô velho. E se essa tripa, eu vou usar as minhas palavras, eu não sei usar a palavra dele não, estourasse, ia vazar fezes pelo intestino dele e ele morreria de infecção generalizada. E eu tô lá olhando aquilo tudo, aquele turbilhão de pensamentos, aquele medo, sabe? Eu quase podia ouvir as relinchadas do diabo, sabe? As relinchadas, sabe? O triunfo do diabo. E aí ele falou assim, olha, ligaram para a área de cirurgia e falaram assim, ó, ele vai ser operado de urgência. Ele vai ser operado agora. Então, eu fiquei lá assim, e os quatro médicos, um conversando com o outro, o Daniel deitado na maca, eles me mandaram vestir um negócio verde nele, uma mini blusa verde, tirar a roupa todinha e vestir essa mini blusa verde amarrada nas costas, e que eles iam subir com ele para a área cirúrgica, né, lá para o negócio de cirurgia lá. E que era para mim ficar sentada em frente à sala de cirurgia, porque o que aconteceria, ele falaria comigo. Eu falei assim, então eu vou em casa para pegar roupa para ele, que eu não tinha levado roupa, não tinha levado nada, para pegar roupa. Eu falei, não, a senhora vai ficar sentada lá, porque assim que a gente terminar a cirurgia, eu quero conversar com a senhora. Eu resolvi perguntar para o médico, doutor, é grave? Ele falou assim, grave? Seu marido tá morrendo. E eu não vou ser responsável por isso. Ele não poderia. Ontem o caso dele era grave. Hoje é mais grave ainda. Eu não te garanto vida para ele. Eu olhei para aquela situação, olhei para o meu marido e pensei, Senhor, não, eu não mereço isso no mês do meu aniversário. Senhor, olha quantas lutas, que tem então, desde o dia 3 até o dia 16, gente, foi só luta. Porque Daniel operou no dia 16, foi só luta. Um frio, tava um frio, né? O hospital já é gélido, né? Um frio que doía até os ossos, né? E eles subiram, eu com todas as sacolas, que tirei a roupa dele, eles subiram, falaram comigo que eu não precisava de preocupar com a ficha de internamento. Eles fizeram tudo, sabe? Meu esposo teve um tratamento de primeira. Ali eu já comecei a ver a mão de Deus, mas ainda estava aquele soar de que vai morrer, porque o médico havia dito que ele morreria, que ele não sobreviveria, né? Que a situação dele era gravíssima. E eu fiquei lá naquela coisa de cirurgia.
3 horas e 40 minutos. Teve uma hora que eu não aguentei mais, desceu uma moça, eu perguntei para a moça, moça, você poderia me dizer se Daniel Teixeira, se tá tudo bem, se correu bem com a cirurgia? Ela falou assim, olha, é só a senhora tocar a campainha ali que eles informam para a senhora. Aí eu fui até na sala de cirurgia, apertei do lado de fora, veio uma moça e falou comigo assim, olha, tá terminando a cirurgia. E o médico falou pra mim, se for só a tripa que torceu, é 15 minutos. Nós vamos distorcer ela e pronto, acabou e tá tudo bem. Aí é uma semana só e tá tudo beleza. Se for mais grave, eu não garanto, eu não respondo pela vida dele, né? Então ali já tinha passado 3 horas, então eu vi que não era só um distorcer de uma tripa, né? E aí eu tornei tocar a campainha, aí eles falaram assim, tá terminando a cirurgia. Aí nisso a minha filha chegou, já era 6h30, eu vim em casa para trocar de roupa, para voltar pro hospital. Eu vim em casa, tomei banho, troquei de roupa, me levaram de volta, ele não tinha saído da sala de cirurgia, né? Nisso eu tornei a voltar lá, isso já era umas 7h30 da noite, eu tinha entrado pra sala 3h30, né? E eu tornei, aí eles falaram comigo assim, não, a operação tá tudo bem, ele tá no pós-cirúrgico, esperando voltar da anestesia, mas a senhora fica tranquila. E eu continuei lá, e nada do médico me chamar. Aí nisso, com pouco prazo, minha filha foi embora, eu fiquei sozinha, ele me chamou e me explicou o caso. Disse, olha, o que aconteceu com o intestino do seu marido foi o seguinte, deu essa obstrução na tripa dele, a gente teve que cortar, eu preferi pecar pelo excesso, eu poderia só ter desvirado, deixado assim mesmo, mas todo o abdômen dele estava cheio de água, né? E na minha época de pequena, muitas pessoas da minha época morriam com a chamada barriga d'água, sabe? Era justamente isso que estava acontecendo com meu marido. Ele encheu de água o intestino dele. Aí ele disse que teve que lavar todo o intestino dele e que teve que cortar um pedaço no intestino dele e que agora era ver a recuperação dele dali pra frente, né? Que seria uma recuperação bem complicada. Então, o que o médico passou para mim era um quadro só negativo, só de coisas negativas, né? E eu lutando com a minha mente, colocando a minha mente nas promessas do Senhor e acreditando nas coisas que são lá do alto, né? E acreditando na palavra de Deus e repetindo as palavras de Deus. E eu ainda estava muito fraca, né? Que eu estava pós-restabelecendo de dores, de resfriado forte, eu estava muito debilitada, tinha muitos dias que eu não conseguia comer, mas eu estava ali, né? Então, quando foi umas 7:50, ele entra pro quarto com o abdômen todo aberto. Acho que eu não posso pôr esse tipo de foto aqui, porque eu acho que o YouTube não aceita, né? Mas nas outras redes eu vou colocar sim, você pode ir lá e ver nas outras redes o milagre que o Senhor fez. Então, meu marido tá agora recuperando em casa, né? Foram muitos remédios, muitos antibióticos lá dentro do hospital. Ele teve que colocar sonda, né? Ele tinha a possibilidade, se ele não conseguisse alimentar, eles iam abrir aqui no pescoço dele para colocar sonda para ele receber alimento, porque nada parava no estômago dele. Foram 3 dias, gente, 3 dias assim terríveis que eu passei dentro daquele hospital pós-operação, né? Onde eu olhava para ele, a barriga continuava muito inchada, né? E o médico falou que enquanto ele não, o intestino dele não soltasse, enquanto não saísse toda a sujeira do estômago dele, nesse dia que ele foi operado, ele ficou 4 dias em jejum total, sem comer nada, sem beber água, sem nada, né? E eu ali observando aquele sofrimento dele, e como eu sou uma mulher que eu
eu gosto muito de focar, sabe, na esperança. Eu não dou moleza para doente, não. Não levanta, reage. Então era assim a minha fala, e é assim a minha fala com ele, não só com ele, com meus filhos, com todas as pessoas que me conhecem. Né? Eu sempre falava com ele, vão reagir, vamos andar. E o médico falou, você tem que andar. E ele lá com a barriga toda aberta, você tem que andar, porque se ele não andasse, o intestino dele ia colar. Então ele tinha que andar para o intestino movimentar. Gente, hoje nós estamos no 10º dia dessa operação. No 10º dia dessa operação. Hoje. 10º dia. Deixa eu te falar. Ele tá com os pontos ainda, porque os pontos dele vai ser retirado dia 31, né? Que agora fica 15 dias. O abdômen do meu marido tá maravilhoso, sabe? Os pontos maravilhoso. Ele tá perfeito. É claro que ele tem que ficar 60 dias de repouso, sem fazer extravagância, sem pegar peso, sem fazer nada, sabe? Mas eu tenho visto a mão de Deus sobre as nossas vidas. E um dos versículos que o Senhor me deu nesse tempo de guerra, está escrito aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, o que eu tenho visto é o escape, o suporte, a bênção, a mão poderosa do Senhor sobre as nossas vidas. E o que eu quero dizer para você com isso? Eu não sei qual a situação que você está passando. Eu não sei qual que é o Golias que você está enfrentando. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando. Eu quero que você saiba de uma coisa. Deus é fiel. E a promessa dele é fiel. E como eu estava dizendo antes de eu perder essa linha, né, de raciocínio, meu marido tinha uma mania muito boba. Tinha, né, posso falar que tinha. Ai, porque eu sou parecida com meu pai. Ai, porque, sabe, se a sua parentela não trouxe nada que pudesse ser bênção para você, passa o sangue de Jesus nisso e fala com Deus, eu não aceito sequela nenhuma de parentela minha sobre a minha vida. Então, quando ele estava lá com a barriga toda aberta, eu falei com ele, Daniel, pensa bem, nós tivemos aqui, há 27 anos atrás, com seu pai com a barriga toda aberta, morreu, salvo no Senhor, mas morreu de uma forma não bonita, de uma forma que glorifica o nome do Senhor. E agora você está na mesma cama, na cama de hospital, com a barriga toda aberta. E o Senhor está te dando uma oportunidade, sabe? De repreender esse espírito de legalidade, de enfermidade sobre a sua vida. Porque o Senhor carregou sobre ele as nossas dores, as nossas aflições, todas as nossas enfermidades. Nós não precisamos carregar o câncer que acometeu os nossos familiares no passado, a doença mental dos nossos antepassados, nenhuma maldição hereditária pode nos alcançar, porque nós somos nova criatura, nós estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Eu contei isso aqui e ele vai dar o testemunho, nós vamos gravar um vídeo junto, nós estamos só esperando depois do dia 31, porque aí eu posso mostrar o abdômen dele para vocês, sem ponto, mas tá curado, gente, curado, sabe? Ele vai contar o testemunho da parte dele, né? Quando Deus falou com ele que o médico tinha falado para ele, naquela cama, que ele não sobreviveria, e o Senhor disse para ele, você pode ir tranquilo, porque quem vai segurar aquele bisturi sou eu. E foi Deus. E fez um trabalho lindo, sabe? E ele tem suprido as nossas necessidades. Pensamentos de medo, de afronta, veio. Eu vi caixão e flores, vi. A minha mente, quando o médico falou, vai morrer, eu vi caixão e flores, sabe? Mas eu lutei contra caixão e flores. E vou continuar lutando, sabe? Porque o Senhor nos deu armas suficientes para lutar contra todas as setas astutas do inimigo. Você e eu somos mais que vencedor.
Abre, sabe? Tudo aquilo que você toca é abençoado. Começa a tocar. Toca na sua mente, toca no seu coração, toca na sua casa, toca no seu marido. Não importa qual é a situação que você está enfrentando. Começa a tocar e ver o mover de Deus na sua vida. Sabe? Porque o Senhor tem prazer em abençoar os seus filhos. Sabe? A palavra do Senhor é clara: se me ouvirdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Isso é independente de que governo que está governando, de qual guerra você está enfrentando. Ele supre as nossas necessidades. Não importa qual é o tamanho do seu problema, o tamanho da sua dívida, o tamanho da enfermidade que estão colocando sobre você. Se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Livres de todas as artimanhas do mal, sabe? Nós devemos entender que Bíblia, gente, que cada palavra que está escrito aqui, ela se torna real quando nós acreditamos, quando nós cremos, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor. E eu oro para que você tenha uma vida próspera, uma vida abundante, que você tenha principalmente a certeza da salvação em Cristo Jesus. Não é uma religião, entendeu? Religião não tem poder de salvar ninguém, não. Mas tem sim uma condição de te levar até a cruz. E quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Não precisa de você andar ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor cuida de você. Ele cuida de nós. Um beijão, até o próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe você, né? Lembrando que esse é o dia que o Senhor fez. Nós vamos nos alegrar muito nele, porque a alegria do Senhor é a minha, é a sua, é a nossa força. E operando Deus, qual vai ser o tolo que vai impedir? Ninguém. Deus abençoe você. Até o próximo encontro, se o Senhor assim permitir.